a lembranca esquecida by Sally Shernock. Exodus 20 verse 8. Lembra de te do dia do sábado para o santificar. Sakor. Lembre-se na palabra hebraico es Sakor. Yom HaSabat. Dia do sábado na palabra hebraico Yom HaSabat. Lekadesu. Para mantelo sagrado na palabra hebraico Lekadesu. Sakor et Yom HaSabat. Lekadesu. 6 días trabajarás e farás toda a tua obra. Exodus 20 verse 9. Seset Yamim. 6 días na palabra hebraico es Seset Yamim. Taabot. Trabajo na palabra hebraico es taabot. Weasita. Paka todo o sello trabajo na palabra hebraico es weasita. Melakteca. Sello trabajo na palabra hebraico melakteca. Seset Yamim taabot weasita kal melakteca. Exodus 20 verse 10. Mas o sétimo día e o sábado, tosinhor teo Deus, na ofaras nen uma obra, nem tu, nem o teo filho, nem a tua filha, nem o teo servo, nem a tua serva, nem o teo animal, nem o teo extranjero, que está dentro das tuas portas. Wayom Hasibii, sétimo día. Sabat layod hei Eloheka. Sabado lusinhor teo Deus. Lo taase kal melaka. Now faras nen huma obra. Ata nem tu. Ubeneka nem o teo filho. Ubeteka nem atua filha. Abadeka nem o teo servo. We ameteka nem atua serva. Ubehemteka nem o teo animal. Wigereka nem o teo extranjero. Besa areka que está dentro das tuas portas. Wayom Hasibii. Sabat leyod hei waw hei Elohika. Lo taas se kal melaka. Ata. Ubeneka. Ubeteka. Abadeka. We ameteka. Ubehemteka. Wigereka. Aser besa areka. Exodus 20 verse 11. Porque 6 días fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia. Descanso. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Hasamayim, os céus. Haares, a terra. Hayam, o mar. Kiseset Yamim. Asayod hei waw hei et hasamayim we et haares et Yom Hasibii et hayam we et kal aser bam we ana wayana bayom hasabat hasibii alken berak yod hei waw hei et Yom Hasabat we way kadesehu. O comando lembrar o sétimo día sábado de Elohim. Se mantivermos o primero día en vez do sétimo día, estamos esquecendo a lembranca de Elohim. E mantendo o primero día en vez do sétimo día now, e obedecendo ao comando de Elohim. Trabajo no sétimo día también está esquecendo a lembranca de Elohim. Ao manter o primeiro dia se torna uma lei. Haverá último concurso entre a lei de Elohim e a lei de domingo.
en ese concurso cada ley tem decreto de muerte para todos os violadores. Decreto de muerte, la ley de domingo. Revelation 13:15. E foi le concedido que desse espíritu a imagen da besta, para que também a imagen da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagen da besta. Decreto de morte da lei de Elohim. Revelation 14:9. E os segue o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão. Revelation 14:10. Também o tal beberá do vinho da ira de Elohim, que se deitos não misturado no calique da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos adiante do Cordero. Decreto de morte da lei de Elohim. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberão o sinal da besta e adorarão a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Revelation 20:8. Sakor et Yom HaSabat Lekadesu. Revelation 20:9. Siset Yamim Taabod Weasita Kal Melakteka. Revelation 20:10. Wayom Hasibii Sabat Layod Hewaw Hey Elohika Lo Taase Kal Melaka Ata Obeneka Obiteka Abadeka Weamiteka Ubihemteka Wigereka Aser Besaareka. Exodus 20:11. Kiseset Yamim Asa Yodhei Wawhei et Hasamayim we et Haares et Hayam we et Kal Aserbam Wayana Bayom Hasibii Alken Berak Yodhei Wawhei et Yom Hasabat Waika Desehu. Obrigado por asistir. Elohim abençoe você. A lembrança esquecida.